Vamos ver quais são esses 4 aspectos que vocês precisam entender a respeito da cura, de que se esse, a respeito do processo da cura. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, gente, e muito importante, a primeira coisa, assim, ó, é se você, terapeuta, entender isso, é muito importante, principalmente se você trabalha atendendo pessoas, se você é terapeuta profissional da saúde, você precisa entender isso. E se você está procurando um método para curar algo em si, no caso, você também precisa entender isso. O que que é? É que a gente precisa aprender a parar de atrapalhar o nosso organismo, né? Porque assim, ó, a gente atrapalha literalmente, diariamente, a gente atrapalha essa máquina perfeita e sistêmica que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele realmente tem a capacidade de se recuperar. E assim, ó, como para que fique claro, ó, o que é atrapalhar o nosso organismo, né? Para que vocês entendam, na verdade, quando eu falo o que é atrapalhar o organismo, o que isso quer dizer, Ali? Como assim atrapalhar? Bom, é bem simples, ó. Na verdade, eu vou dar um exemplo, tá? A melhor forma de mostrar é com um exemplo, ó. Por exemplo, abusar dos alimentos crus, certo? Abusar dos alimentos crus, o que acontece? Isso atrapalha muito a função de um dos nossos órgãos, que é o baço pâncreas, certo? Eu estou falando da função energética agora, mas também de aspectos físicos que eu já logo vou explicar melhor. Então, quando a gente abusa, por exemplo, dos alimentos crus ou das bebidas frias, isso atrapalha muito o funcionamento do baço pâncreas, que para quem não sabe, para quem me acompanha aqui pela primeira vez, o baço pâncreas, para nós, a medicina chinesa, é considerado um órgão só. Então, quando a gente come muita salada, verdurinha cruz, isso vai fazer com que esse órgão ele funcione, ele não consiga desempenhar bem as suas funções, certo? Por exemplo, outra coisa que vai atrapalhar a função do vaso pâncreas é ingerir açúcar refinado, gente. Isso atrapalha muito a função do vaso pâncreas. E o baço, gente, ele é um dos órgãos extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde, certo? Então, assim, ó, já no caso, por exemplo, de consumir excesso de açúcar, vai atrapalhar, obviamente, a função fisiológica, física do órgão e energética, certo? Porque, por exemplo, quando a gente fica consumindo muito farináceos, muito trigo, né? Chega uma hora, gente, que o seu pâncreas ele satura. Por quê? Porque as células que produzem insulina elas são limitadas, para quem não sabe. Então chega uma hora que o pâncreas ele não consegue produzir tanta insulina, ele não dá conta por causa da sua alimentação, e aí chega uma hora que ele literalmente chuta o balde, gente. Ele já não consegue produzir mais insulina. Então ele afeta, o consumo de açúcar afeta também a função energética e a função física desse órgão, certo? Gente, eu só estou um pouquinho preocupada com o barulho da chuva, porque para mim aqui está muito forte. Eu gostaria que vocês confirmassem ali se está atrapalhando esse barulho, ou se é só para mim aqui, talvez para vocês. Eu vou procurar falar alto para que vocês escutem mais a minha voz do que o barulho dos trovões e do temporal. Todo lado da janela aqui realmente está muito forte. Então, coloquem ali nos comentários se vocês estão escutando, se esse barulho está forte, tá? Só coloca ali, gente, para confirmar. Eu acredito que vocês estão ouvindo de uma forma clara, né? Porque, perfeito, não está ouvindo. Eu estou falando alto, gente, justamente para isso. Então, não pensem que eu fico gritando aqui, porque eu estou falando mais alto para que o barulho da chuva não atrapalhe. Que bom, não está atrapalhando. Então, como eu estava falando, por exemplo, quando um paciente seu, uma pessoa, ela ingere muito farináceos, muitos docinhos, né? Ela come muito doces, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a função do pâncreas, que também vai atrapalhar a função do baço pâncreas desde o ponto de vista da medicina chinesa. Por quê? Porque o pâncreas vai chegar uma hora que ele já não vai conseguir produzir a insulina, porque as células que produzem a insulina são limitadas.
Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ter pré-diabetes, diabetes, enfim. E esse órgão, gente, quando ele não funciona da forma como deveria, qual que é a função desse órgão, certo? O vaso pâncreas, ele é responsável pela produção de sangue. Então, se ele não começa a funcionar bem, todo o organismo ele vai sofrer as consequências, né? Porque os outros órgãos, eles não vão receber sangue e nem energia para que eles possam desempenhar bem as suas funções, certo? E isso também vai afetar, obviamente, a todo o nosso organismo. O paciente ele vai começar a ter uma série de sintomas. Então, assim, ó, quando uma pessoa ela muda os seus hábitos, quando uma pessoa ela muda ali, ela faz pequenos ajustes na sua alimentação, o humor vai mudar, a saúde vai mudar, muitos sintomas vão literalmente desaparecer. Essa pessoa ela vai mudar de vida, gente. De verdade. E por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês como constantemente nós, e eu me incluo nisso, né? A gente vive atrapalhando o funcionamento do nosso organismo. E até mesmo falando um pouco nessa questão de nutrir o nosso corpo, gente, ou de verdade, ó, eu não me conformo que as pessoas elas não tenham consciência da extrema importância que tem aquilo que nós comemos. Gente, eu não entendo de verdade como a pessoa ela não sabe que todo o organismo, todo o nosso organismo se nutre daquilo que nós comemos. É ali justamente que o baço pâncreas ele extrai energia, é justamente daquilo que nós comemos que o baço pâncreas ele extrai energia e ele consegue produzir o sangue de acordo com a qualidade dos alimentos. Então, imagine uma pessoa que ela não se alimenta bem, que ela come alimentos processados, que ela come frutas, verduras, tudo que ela compra no supermercado, que isso na sua grande maioria, além de serem muitos alimentos estrangeiros, estão cheios de agrotóxicos. Então, imagina como que é a qualidade do sangue que essa pessoa, que o baço pâncreas vai produzir e qual que é o impacto que isso vai ter na saúde dela. Tá, mas aqui eu não vou aprofundar muito nessas questões, porque eu quero mostrar para você quais são os 4 processos, quais são os 4 princípios básicos que tem que ficar claro quando a gente fala sobre cura, tá, gente? E até porque também, gente, não adianta uma pessoa ela cuidar muito da alimentação, cuidar extremamente tudo aquilo que come, comer alimentos orgânicos, se ela tem o humor do cão, certo? Se você nutre, a gente nutre o nosso corpo com as nossas emoções também. Não adianta você comer de uma forma saudável se você não consegue gerenciar de uma forma saudável as coisas que acontecem na sua rotina, principalmente as suas emoções. Se você não consegue gerenciar isso, também você maltrata o seu organismo, né? Então, essas são apenas algumas das formas que nós e que o seu paciente atrapalham o funcionamento do seu organismo, né? Por exemplo, se o seu paciente ele não bebe água, isso atrapalha o funcionamento do rim. E é justamente no rim que está armazenada a nossa energia vital. O rim, ele controla os ossos, ele se manifesta no cabelo, o rim, ele tem funções extremamente importantes na nossa saúde. E o rim, ele precisa de água, né? Então, se o seu paciente ele atrapalha o funcionamento do rim. Quando ele fica com preguiça de beber água, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, cansei de falar, quando eu fazia atendimentos, eu falava para os pacientes, olha, você precisa beber mais água, né? Eu vejo que eu falo, inclusive, até para muitos terapeutas, que eles precisam beber mais água. E aí, o que eles respondem? Ai, que saco, que eu fico com preguiça de ficar indo ao banheiro toda hora. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa tão simples como beber água, nosso corpo ele precisa de água, certo? Então a gente está realmente constantemente atrapalhando o funcionamento do nosso organismo. Você, terapeuta, você precisa ensinar para os seus pacientes que foram justamente esses hábitos que contribuíram para que o seu paciente ele fique doente. Isso precisa ser internalizado, gente. Isso precisa ficar muito claro. Porque se ele não entende isso, se ele não entende que foram justamente esses hábitos que contribuíram para que ele fique doente, se ele não entende isso, por muito bom que seja o tratamento que você vai aplicar nele, ele vai continuar doente. E não só ele vai continuar doente, como ele pode até piorar. Vocês percebem? Não adianta você ir lá aplicar um método super fantástico, né? Que você vai lá e consegue realmente tratar o que está causando esse problema,
se o seu paciente ele vai continuar fazendo, que justamente isso é que está sendo o gatilho para que ele tenha todos esses problemas de saúde. Gente, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se curar sozinho. Nosso corpo, ele tem essa capacidade. E nós estamos constantemente atrapalhando ele. Então, essa é a primeira questão que você precisa ter claro para que você realmente consiga ajudar os seus pacientes a recuperar a sua saúde. Essa é a primeira questão, principalmente se você é terapeuta, que você precisa ter claro, certo? Esse é o primeiro ponto muito importante que você precisa fazer com que os seus pacientes eles tomem consciência de parar de atrapalhar o organismo, certo? Qual que é a segunda coisa que precisa ficar claro? Bom, ninguém pode falar em cura, você não pode falar em cura se você não entende uma doença, certo? Quando você entende uma doença, você sabe onde está a origem. Quando você entende uma doença, preste atenção, quando você realmente tem consciência, quando você entende uma doença, um desequilíbrio, uma síndrome, você sabe qual a origem, qual a causa. Onde que está a praga, na verdade, que está causando esses sintomas ou essa doença no seu paciente, gente? E essa praga, ela se esconde muito bem. Não é fácil realmente você descobrir a origem de uma doença. Não é um processo, na verdade, até fácil mas não é simples assim no sentido porque nem todo mundo tem o conhecimento para realmente entender como que funcionam as doenças no nosso organismo, né? E principalmente não vai ser um processo fácil se a pessoa ela foca unicamente em tratar os sintomas. Por exemplo, ó, chega um paciente no seu consultório, certo? Com uma dorzinha na lombar, tá? Aí você vai lá e vai focar unicamente em aliviar essa dor ali na lombar. Você fica focando unicamente no sintoma. E essa dor, ela está te sinalizando que existe um problema que você precisa resolver. Então, quando você olha apenas para a dor, você está olhando apenas para aquilo de uma forma superficial. Talvez algumas pessoas realmente não tenham essa noção, né? Essa clareza de que para tratar os sintomas, aliás, de que para tratar algo você não pode focar unicamente nos sintomas. Você não vai curar nada se você continuar tratando os seus pacientes dessa forma rasa, olhando unicamente para os sintomas. Os sintomas são apenas um aviso de alerta, gente. Imagina, ó, por exemplo, imagina que tem uma usina nuclear, tá? E aí, de repente, na usina está todo mundo trabalhando lá e começa a tocar um alarme. E aí, todo mundo vai ficar apavorado, certo? Eles trabalham numa usina nuclear, vai todo mundo evacuar a área, vai sair correndo, né? Porque esse alarme está sinalizando o quê? Justamente que algum equipamento pode estar vazando material nuclear. Ixi, meu Deus, complicou, né? Então, imagina, aí os funcionários, eles começam a procurar ali o que pode estar causando esse vazamento, né? Que faz com que o alarme ele dispare. Mas aí eles não encontram nada, né? O que eles fazem? Eles desligam o alarme e seguem trabalhando, certo? Aí o alarme, pum, ele vai lá e toca de novo. Então, novamente, eles começam a procurar onde está esse vazamento ali na usina nuclear. Meu Deus, senão vai explodir tudo pelos ares. Mas eles vão lá e não encontram onde que está esse vazamento. Então, o que eles fazem? Eles desligam o alarme, aí desabilitam o alarme, porque eles acham que o alarme está com defeito, certo? Porque eles não conseguiram realmente localizar o que estava fazendo com que o alarme tocasse, certo? Aí, só que o alarme ele não está com defeito. Eles simplesmente não conseguiram localizar a origem do problema, né? E aí, o que vai acontecer, gente? Vai explodir, vai voar tudo pelos ares, né? Vai dar merda, gente, né? Então, até literalmente isso que acontece no nosso corpo. Até que você não entende a doença, até que você realmente não compreende como que funciona uma doença e que com isso você consegue realmente identificar onde ela surge, a origem, até você não ter essa clareza, você não pode falar em cura, certo? Diferente de quando você começa a entender as síndromes que o corpo do seu paciente apresenta, você consegue tratar ele de uma forma muito mais eficiente,
porque dessa forma você vai estar tratando o quê? A causa, certo? Na medicina chinesa, gente, isso aí é uma coisa, um esclarecimento que é importante. Na medicina chinesa, nós não falamos em doenças, mas sim falamos em síndromes, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma síndrome do fígado é vento no fígado, certo? É vento no fígado. Eu sei que para quem está acompanhando aqui pela primeira vez pode até resultar um pouco estranho, né? Mas uma das síndromes do fígado é vento no fígado. E o que, que pode causar esse vento no fígado? Bom, pode causar paralisia, pode causar convulsões, pode causar acidente vascular cerebral. Tudo isso é o fogo do fígado, que é uma síndrome, tá? E como, por exemplo, como é o tratamento de uma pessoa que tem ali, por exemplo, convulsões, tá? A medicina chinesa diz que vento no fígado causa essas doenças e esses sintomas, certo? Já vou fazer um outro esclarecimento aqui. Como que a medicina ocidental, a nossa medicina aqui do Ocidente, vai tratar isso? Com medicamentos, certo? Que agem nas redes neurais para diminuir o excesso de atividade ali, essa excitação neuronal. É isso que faz a medicina ocidental. E o que acontece com o paciente, gente? Quando ele toma medicamentos, né, que agem diretamente ali nas redes neurais, enfim, o que acontece com o paciente? A pessoa ela fica mais lenta, ela pode ter déficit de atenção e, obviamente, né, vai ter um comprometimento na memória dela. E se a pessoa para com os medicamentos, certo? O que vai acontecer? As convulsões elas vão voltar, porque obviamente o que estava causando as convulsões não foi tratado. E assim, hoje eu não vou aprofundar muito nas síndromes, porque o propósito aqui é te mostrar uma forma um pouco mais eficiente de você ajudar os seus pacientes para recuperar a saúde, certo? Nas próximas lives, sim, eu vou falar sobre as síndromes. Eu vou falar sobre inúmeras síndromes a respeito das síndromes do fígado, das síndromes do coração, o que isso causa, certo? Então, gente, ficou claro a segunda questão, que você, se você realmente não entende uma doença, você não pode falar em cura, certo? A gente não pode falar em cura se a gente não entende realmente uma doença, se a gente não consegue mapear o que está causando esses sintomas e isso no nosso paciente, tá bom? Então, vamos para a terceira questão que precisa ficar bem claro quando a gente ousa em falar em cura. Você precisa entender, se você é terapeuta, você precisa entender que você não pode usar as mesmas etapas ou o mesmo protocolo de tratamento durante todo o tratamento, gente. Você precisa entender que existem etapas, certo? Imagina que você está aprendendo inglês, tá? Você decidiu, eu quero aprender inglês, eu quero aprender japonês, tá? Aí você vai numa professora e ela sempre te deixa ali no mesmo nível, tá? Ela te ensina sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras, e aí você fica escutando sempre a mesma coisa, não tem nada de novo, ela não sobe o degrau. Ela não te mostra como chegar nesse próximo nível, certo? O que vai acontecer? Obviamente, você não vai evoluir, você não vai conseguir dessa forma falar inglês fluentemente. Então, você precisa mudar, você precisa realmente subir de nível. Gente, dessa mesma forma funciona o tratamento. O tratamento, qualquer tratamento, ele precisa ter etapas. Você precisa acompanhar a evolução da doença, você precisa acompanhar a evolução do seu paciente para que ele consiga recuperar completamente o seu organismo, para que ele consiga se curar, certo? E olhem, prestem bem o que eu falei, para que ele consiga se curar, certo? Para que o seu paciente consiga se curar. E aqui a gente já vai entrar no próximo aspecto que você precisa compreender. Quando você é terapeuta, profissional da saúde, você precisa ter claro que você não cura ninguém. Tome cuidado com essas palavras, tá? Eu escuto muitos terapeutas falar: eu curei meu paciente das enxaquecas, enche o peito, né? Eu curei meu paciente disso, eu curei meu paciente daquilo. Gente, eu me incluo, gente. Você terapeuta, você profissional da saúde,
Você não cura ninguém, eu não curo ninguém. Nós vamos mostrar para o paciente as ferramentas. Você vai fazer com que ele tenha clareza. Você vai aplicar a sua terapia nele. Você vai aplicar o método ACM nele. Você vai aplicar a sua terapia, auriculoterapia, acupuntura. Não importa o método que você esteja usando e o método que você vai aplicar ele, certo? Você simplesmente vai usar essas ferramentas para ajudar ele, mas você não cura ninguém. É o nosso próprio corpo que tem essa capacidade de se curar. É o próprio corpo do seu paciente que ele vai voltar ao estado natural, que é qual? O equilíbrio. O nosso estado natural, gente, é o equilíbrio. Então, não é você que vai fazer isso, né? Muitas pessoas, inclusive até falando um pouco de cura, agora que eu lembrei no comentário, as pessoas elas falam assim: ai, nossa, aconteceu um milagre, a pessoa se curou, né? Gente, na verdade, assim, ó, a cura não é nenhum milagre, tá? Pelo menos é a minha visão, tá? A cura ela não é nenhum milagre. O milagre é quando a gente não consegue explicar algo, né? Quando a gente surge algo sobrenatural, algo que talvez ali a fisiologia não consiga explicar. Mas, na verdade, né, quando você entende uma doença, quando você entende como que funciona o nosso corpo, você sabe que, na verdade, milagres de cura não existem, tá? Salvo algumas exceções, sei lá, que aconteça algo, é, é, sei lá, um pouco surreal, né? Mas sempre é a pessoa. Se você quer chamar isso de milagre, é a própria pessoa que fez esse milagre. Ela tomou consciência, talvez, do seu estado, e sim, pode que tenha acontecido um milagre, mas eu não acredito que a cura seja um milagre, certo? O nosso corpo, ele pede a gritos, né, que você preste atenção para ele. O nosso corpo, gente, ele tem as respostas que precisamos para recuperar a nossa saúde. O corpo do seu paciente tem as respostas que você, terapeuta, precisa para recuperar a saúde dele. A recuperação da saúde, gente, é um processo fisiológico natural que não pode ser substituído por qualquer meio externo. Eu acredito que os remédios, eles não curam. Para mim, os remédios, eles não curam, gente. Eles não podem curar. Porque eles simplesmente agem no sintoma e não na causa. Salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções. Mas a maioria dos medicamentos, eles agem nos sintomas. Curar-se, gente, é tão natural quanto a reprodução, quanto a digestão, é tão natural quanto o crescimento. Nosso corpo, melhor do que ninguém, sabe qual que é o caminho que ele tem que seguir para corrigir a nossa saúde. O nosso corpo sabe qual que é o caminho que ele tem que seguir para recuperar a saúde. A saúde não é fruto de remédios, a saúde não é fruto de vacinas ou de qualquer outra substância externa ao nosso corpo. Ela é fruto de bons hábitos de vida e de um ambiente saudável. Então, a cura é possível? Sim, a cura é muito possível e indiferente assim, de quão crônica seja uma doença, o seu paciente ele tem a capacidade de se curar. Ou indiferente de você esteja sofrendo com algo crônico, o nosso organismo ele tem essa capacidade de se curar. É fácil? Não, não é fácil. Obviamente que não é fácil, né? Obviamente que não é fácil, né, gente? Mas você precisa entender como que essa doença funciona. Você precisa respeitar os passos, esses que eu falei, para que realmente você consiga recuperar a saúde do seu paciente ou até a sua. E, obviamente, é algo um pouco complexo. Por quê? Porque a cura não depende unicamente do terapeuta. Como eu falei, o terapeuta ele vai mostrar o caminho, o terapeuta ele vai dar as ferramentas para o paciente, mas de quem depende a cura? Depende do paciente. Então, é um trabalho muito árduo que você, terapeuta, precisa fazer com seus pacientes, fazer com que ele entenda realmente de que ele tem essa capacidade, de que o corpo dele tem essa capacidade de se recuperar. Você precisa fazer que ele entenda isso. Porque o que acontece? Você está ali doando toda a sua energia para que esse paciente, para ajudar ele. Literalmente, você aplica a sua terapia, você aplica o seu método, mas se ele continua fazendo as mesmas coisas que contribuíram para ele ficar doente, será que vale a pena você gastar energia com ele?
Será que vale a pena, gente? Será que vale literalmente a pena se essa pessoa ela não está comprometida com a sua cura? Será que vale a pena você gastar energia com esse paciente? Eu, no meu caso, eu pararia de atender. Se eu estou ali gastando a minha energia, colocando toda a minha boa intenção para que realmente ajudar esse paciente, para que ele recupere a sua saúde, e eu vejo que ele não está contribuindo para fazer todas as orientações que eu estou dizendo, eu já expliquei para ele o que contribuiu para que ele ficasse doente. Se ele não tem, se você não tem essa ajuda dele para reconstruir todo esse processo que fez com que ele adoecesse, eu parava de atender. Eu já não gastava mais energia com paciente assim, certo? Até sou um pouco drástica e determinista em relação a isso, mas é o que eu faria, tá, gente? Então, vamos lá. Ficou claro que, primeiro, é necessário parar de atrapalhar o organismo para que ele consiga se recuperar e se equilibrar. Isso é a primeira coisa que você também, como terapeuta, tem que entender e você precisa fazer com que os seus pacientes eles entendam. Segundo, você precisa entender qual a síndrome que está causando esses sintomas ou essa doença. Porque você, dessa forma, quando você entende essa doença, você vai chegar na origem e dessa forma, sim, você vai conseguir recuperar o organismo, certo? Terceiro, entender que existem etapas, certo? Que você precisa respeitar no tratamento. Isso é muito importante. Você não pode ficar sempre aplicando o mesmo tratamento, como eu falei antes. Então, entender que existem etapas é muito importante. E quarto, entender que você não é Deus, tá? Que você não tem poderes de cura, e que é o próprio corpo do seu paciente, na verdade, que vai fazer isso, né? Com a sua ajuda, logicamente. Mas a gente não cura ninguém, certo, gente? Você vai facilitar o processo de cura para o seu paciente, mas é ele mesmo que vai fazer isso. Com a sua ajuda, você vai facilitar. Vocês são terapeutas, profissionais da saúde, facilitadores. Vocês vão facilitar a vida dessa pessoa, vão levar, vocês vão dar ferramentas para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, com a ajuda dela. Sempre com a ajuda dela. Certo? Gente, eu vou responder dúvidas agora. Vamos lá. Obrigada. Fico feliz que as pessoas novas estejam curtindo do conteúdo. É muito complicado, mas ainda nessa vida que vivemos e geremos. Pois é, Cledir, é complicado, mas não é difícil. Eu explico por quê. Ó. Hoje em dia, a demanda por produtos orgânicos, gente, aumentou muito, certo? Tem aumentado muito. Então, em todas as cidades, tem pequenos produtores, ou até mesmo grandes produtores, que eles já começaram a, a produzir alimentos sem agrotóxico, certo? Então, basta procurar. São mais caros do que a gente compra no supermercado, mas o investimento vale a pena. Tira dinheiro de algum lugar e coloca ali que isso vai muito valer a pena na sua saúde, gente. Eu já vi comentários disso, os alimentos orgânicos são muito caros. Gente, pelo amor de Deus. Então, pare de comprar pizza final de semana, pare de tomar cervejinha, para de fazer outras coisas e investe um pouco na sua nutrição, na nutrição do seu corpo. Certo? Gente, como eu falo certo, né? Que mania. Qual seria o ponto quando a pessoa sente um zumbido muito forte no ouvido? Foi ao médico e está limpo. Claro, porque isso pode ser um sintoma de que o órgão energeticamente está desequilibrado. Tem 2 órgãos, Regina, que causam zumbido. Um deles é o fígado e outro é o rim. E assim, gente, já esclarecer um pouco aqui, principalmente para quem é novo. Não existe um protocolo padrão, tá? Até para algumas síndromes, para algumas coisas, até tem um protocolo padrão. Mas nós, terapeutas, nós precisamos o quê? Entender como que essa doença ela está ali no paciente, o que realmente está causando isso, através de métodos de avaliação, para que a gente consiga mapear onde que está a origem do problema, certo? Então, por isso que um protocolo para um paciente é muito diferente do que para outro. Então, para realmente criar um protocolo, a gente precisa fazer uma avaliação. Tem pouquíssimos protocolos que eles são meio que padrão, tá? Por exemplo, para aliviar dores, você vai lá, vai procurar o nosso corpo, ele está representado na nossa mão, certo? Olha eu aqui com os negocinhos aqui, ó, apliquei um protocolo em mim. O nosso corpo, ele está representado na nossa mão. Cada parte do nosso corpo está na nossa mão.
certo? Então, aliviar dores, basta você localizar a região do seu corpo que você sente dor, aí você vai fazer a pressão nesses pontos, e isso você vai aliviar uma dor em poucos minutos. Porém, essa dor está ali te sinalizando que está acontecendo algo no organismo do seu paciente que você precisa prestar atenção. A dor é um sinal de alerta, certo? Então, até você não tratar isso de forma eficiente, a dor ela vai continuar persistindo até que vai se transformar em algo crônico, obviamente. Deixa eu ver as perguntas aqui no Instagram. Exatamente. Obrigada. Obrigada pelos elogios, gente. Obrigada pelo carinho de todos. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguém que tem alguma dúvida, gente? Ó, aqui perguntaram outra coisa que eu acho que eu já respondi em relação a isso que eu acabei de dizer. Como ajudar uma pessoa de 70 anos que está com câncer no intestino? Bom, primeiro, o que essa pessoa ela precisa fazer é evitar tudo que faça com que essas células cancerosas se alimentem, tá? As células cancerosas, elas se alimentam de quê? Açúcar. Elas fazem a festa. Elas fazem a festa quando a pessoa ela come muito trigo, farináceos, quando ela come muito açúcar, as células cancerosas, elas se reproduzem de uma forma surpreendentemente muito mais rápido. Certo? Então, a primeira coisa que você precisa falar para essa pessoa é parar de consumir trigo e açúcar, certo? A segunda coisa que ela pode fazer é fazer exercícios de respiração. Como assim, Ali? Respirar para combater o câncer? Sim. Vocês sabiam que o oxigênio é para células cancerosas? Isso eu falo muitas vezes. O oxigênio é para células cancerosas o que a luz do dia, o que o sol é para o vampiro. Então, gente, respirar bem contribui para que o câncer ele não continue evoluindo, tá bom? E obviamente que vai depender de onde está localizado o câncer para ter para dar algumas outras orientações. Tratar uma pessoa com câncer é um pouco mais complexo, certo? Obviamente. Mas ainda assim, gente, aqui o que ela precisa tomar cuidado basicamente com isso, tá, Bernadette? Orienta para que ela não ingira mais trigo, farináceos, que ela evite, restringe ao máximo, tire da alimentação o açúcar, porque as células elas se alimentam disso, certo? E que ela tenha bons hábitos de vida também, que ela deite cedo, que ela descanse, que ela procure serenar a mente dela, e obviamente que, para nesse caso, seria um protocolo e outras questões, tá? Concordo com você, eu deixei de atender uma pessoa por conta disso. Exatamente, é o que eu faria. Eu parava de atender, eu não vou ficar gastando energia com alguém que não quer, na verdade, se curar. O fígado dela é realmente fraco. Então, o que está causando o zumbido nela é o fígado. Talvez ela tenha tonturas, talvez ela seja uma pessoa um pouco irritada. Pergunta para ela se ela tem dores de cabeça. Tem o zumbido no ouvido. Maria, acabei de falar sobre isso. Não seguir as orientações é péssimo, gente. Essa pessoa, ela tá ali procurando ajuda, e ali tem uma questão também de autossabotagem, né, gente? Aí tem uma questão de como a nossa mente subconsciente, ela nos sabota muito, né? Como é incrível a gente ver que as pessoas, elas se maltratam tanto, certo? É incrível ver isso quando a pessoa ela sabe que está fazendo algo que está prejudicando a saúde e ela continua fazendo. Então, é por isso que é uma tarefa bem complicada para os terapeutas e para os profissionais da saúde, né? Porque assim, ó, se não fosse algo totalmente inconsciente, se não fosse isso, gente, as pessoas não fumariam, as pessoas não comeriam açúcar, não comeriam trigo, as pessoas não fariam coisas que sabem que isso vai maltratar o organismo. Então, isso é totalmente inconsciente. Tem muitos registros aqui na nossa mente que fazem com que a gente se maltrate dessa forma, tá? Tenho dor na perna esquerda após o acidente de trabalho, rompimento parcial, tendão. O que você vai fazer, Sandrinha? Olha, esses dois dedos daqui, eles correspondem às suas pernas, tá? Deixa eu ver em qual parte da perna.
Na perna esquerda, você vai pegar a sua mão esquerda e você vai massagear esse dedo daqui, ó. Isso vai ajudar, obviamente, olha, o mindinho, você vai pegar da sua mão esquerda, o dedo mindinho, você vai massagear o dedo mindinho. Isso vai te ajudar a quê? A melhorar a circulação, certo? Obviamente, não um tratamento, mas isso já vai ajudar a aliviar esse desconforto. Tá bom? Nossa, deixa eu ver quantas perguntas. Tem um amigo que tem lupus. Mas queria entender mais sobre as causas emocionais. Paulo, na verdade, assim, ó, como eu tenho falado algumas vezes, tá? Por exemplo, a origem da diabetes, por exemplo, numa pessoa, não é exatamente a mesma síndrome que está causando em outro paciente, por exemplo. Então, como eu falei, ó, para a medicina chinesa existem síndromes, e essas síndromes nos órgãos são os que causam o que nós chamamos aqui no Ocidente de doenças, certo? Então, pode ser algumas síndromes ali que está causando isso no seu paciente, mas a gente precisa entender um pouquinho mais a respeito de como está o estado de saúde dele, quais são todos os sintomas, como está a língua, fazer uma avaliação para que dessa forma o tratamento ele seja realmente eficiente. Não, Lídia, na verdade não. Tem pessoas que acreditam, sabe por quê? Porque é mais fácil a gente colocar a responsabilidade em outra pessoa. Assim, ó, a nossa mente ela funciona assim, ó. O seu paciente, quando ele vem, ele vai colocar a responsabilidade em você. Ele vai colocar a sua responsabilidade que você tem a obrigação de cuidar dele. Certo? Aí, se você não consegue ajudar, ele fica com a consciência limpa e diz: ai, é, vocês percebem, gente? A culpa é do meu paciente que não conseguiu me ajudar. Então, eles colocam essa responsabilidade em outra pessoa. Quando a pessoa ela quer de verdade, realmente recuperar a sua saúde, ela vai falar tudo que você disser. Ela vai fazer tudo que você disser, ela não vai dizer, hoje não fiz porque isso, não, ela simplesmente vai fazer. Quando uma pessoa ela assume a responsabilidade, quando uma pessoa ela sai do papel de vítima e ela assume a responsabilidade, é que ela consegue realmente recuperar a saúde.